Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus caríssimos irmãos e irmãs, feliz Páscoa. Hoje é domingo, dia do Senhor, dia 26 de abril, terceiro domingo do tempo pascal. Vamos pedir ao Senhor a alegria, a confiança, essa renovação espiritual tão importante na nossa vida. Oremos. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O evangelho que a igreja reservou para nós nesse domingo é Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. O evangelho diz assim: Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para o povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: O que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: O que foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmavam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, Senhor, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos e irmãs, é preciso confiar que Deus não abandona os seus filhos. Santo Agostinho diz que a ausência do Senhor não é uma ausência verdadeira. Tenha confiança, guarda a fé, e Ele estará contigo, ainda que não vejas. Essa ausência do Senhor nunca é uma ausência verdadeira, pois Ele não desiste de nós, e nós não podemos desistir de Deus. Os discípulos de Emaús estavam tristes, frustrados, porque o Senhor tinha morrido, e voltavam de Jerusalém para Emaús, uma distância de 11 quilômetros, desanimados, acabrunhados, decepcionados, abatidos. Mas Jesus entra no caminho dele, para mostrar que Jesus sempre entrará no caminho da nossa vida. Então Jesus perguntou: O que está acontecendo? E eles disseram: Tu és forasteiro, não sabes o que aconteceu em Jerusalém?
e começaram a contar o que havia acontecido. E diante daquela realidade, eles lembraram que algumas mulheres tinham, ainda nesta manhã de domingo, porque nós estamos no domingo da Páscoa, era de tardezinha, e eles falaram de manhã. É verdade que algumas mulheres disseram que viram anjos e que o corpo de Jesus não estava no túmulo. Um dos nossos foi lá e confirmou, de fato, tudo igualzinho as mulheres tinham dito. Entretanto, ele mesmo, ninguém o viu. A tristeza, a decepção. Meus irmãos e minhas irmãs, desses 2 discípulos de Emaús, um era Cleofas, o outro não tem nome. Talvez esse outro seja cada um de nós, você, eu, que muitas vezes ficamos abatidos. Nesses tempos também, muitos andam abatidos, tristes, decepcionados. Cadê Deus em meio a essa pandemia? Às vezes a gente fica cego para a luz. Jesus está do nosso lado e nós não estamos vendo Ele. Então o Senhor os abordou, os discípulos não tinham fé, eles não acreditaram na ressurreição. Santo Agostinho, comentando isso, ele diz assim: eles caminhavam mortos com o vivente. Eles caminhavam mortos com a vida. Com eles caminhava a vida, mas o coração deles, nenhuma vida tinha ressuscitado. É tão triste, pessoas que conhecem Jesus e vivem como se Jesus estivesse morto. Não tiveram ainda a experiência, talvez esses precisam passar pela dor da Sexta-feira Santa, para poder experimentar do Jesus ressuscitado. Afinal de contas, o Jesus que foi crucificado é o mesmo Jesus que foi ressuscitado. Jesus então começa a pregar para eles, pegou as Sagradas Escrituras e desde Moisés, foi de Gênesis a Apocalipse pregando. Entretanto, não existe pregação poderosa para um coração fechado. É verdade, às vezes pode ser o melhor pregador, o mais inspirado, pode ser o Papa, cheio do Espírito Santo, mas se o coração estiver fechado, não adianta, não entra. Por isso é necessário quebrar as pedras do nosso coração. Essa liturgia de hoje é tão bonita, porque mostra que a liturgia da palavra, ela precede a liturgia da Eucaristia. Na igreja, na celebração, nós temos dois grandes banquetes. O banquete da palavra e o banquete da Eucaristia. Nos alimentamos da palavra e depois nos alimentamos com o corpo de Cristo. Esses dias, muitos estão privados do corpo de Cristo, mas podemos nos alimentar, sim, pela palavra de Deus que continua a falar no nosso coração. Veja que as palavras de Jesus faziam arder o coração dos discípulos, tirou eles da tristeza escurecida, do desânimo e deu para eles um novo vigor. Eles tiveram a coragem de dizer: fica conosco, Senhor. Foram generosos como nós somos convidados a sermos generosos com os pobres nesses tempos difíceis. Vamos pedir a Deus, à luz do seu Espírito Santo, a sua graça e o dom da generosidade. Senhor Jesus, ilumina a nossa vida, ilumina o nosso coração, arranca a tristeza, o desânimo da nossa vida e nos faz uma criatura nova, cheia do Espírito Santo. Oremos. Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo e concedei aos que renovaste pelo vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne por Cristo nosso Senhor. Amém. Desejo um feliz domingo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.